Olá, tudo bem? Mais uma vez o Aldecir aqui pela Hipnose Fácil. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Da onde ela vem? Como que ela surge? E quais os tipos de ansiedade? Nós vamos ver como a neurociência explica isso. O processo fisiológico que acontece lá no nosso cérebro para essa questão da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um disparo de reação de luta e fuga na amígdala do nosso cérebro. Isso mesmo, é um disparo diretamente na amígdala. E esse disparo, ele pode acontecer através do pensamento ou simplesmente pode pegar um atalho. E a consequência desse disparo no nosso organismo é a produção de adrenalina, a produção de cortisol, a produção de glicose. Começa a acontecer uma hiperventilação, porque o coração ele dispara, o nosso sistema respiratório começa a ficar mais intenso, o sangue ele começa a ser distribuído mais para a parte periférica, para os membros inferiores, para os membros superiores, para que se você precisar tomar uma fuga, se você precisar fugir de alguma coisa. E a ansiedade em si nada mais é do que essa sensação de luta ou fuga. E como que isso acontece? Um dos exemplos que nós vamos ver aqui é através dos nossos pensamentos, né? Por exemplo, nós temos os nossos 5 sentidos, que é o que capta o mundo, é a forma de nós vermos o mundo, a visão, o tato, enfim, a audição e tal. Então, os nossos 5 sentidos, eles captam informações. Essas informações vai para uma região do nosso cérebro que ela é como se fosse uma estação que vai captar essas informações e redistribuir para o nosso organismo. O nome dessa estação do nosso cérebro chama-se tálamo. Ela vai pegar essas informações e vai redistribuir para o nosso organismo. Vamos pegar um exemplo. Se você está pensando numa reunião do seu trabalho que vai acontecer a semana que vem e você começa a pensar que você tem uma apresentação para fazer ou você tem que mostrar para o seu chefe algum resultado de um trabalho que foi dado a você e você está preocupado com isso porque talvez você não tenha a tarefa toda pronta ou você vai se sentir um pouco constrangido em relação a isso, você começa a alimentar um pensamento. Então esses pensamentos a respeito dessa tarefa começam a gerar uma preocupação. E essa preocupação vai aumentando, até que a amígdala dispara a reação de luta e fuga. E note que isso foi movido pelo teu pensamento. Mas agora existe uma outra forma, existe um atalho aí no meio do caminho. Vamos supor que você está andando com o seu carro e do nada você está distraído, está conversando ou está pensando em outras coisas, está ouvindo uma música, enfim, e do nada passa um ciclista na sua frente. O ciclista corta a sua frente. E o que você faz? Você freia e você desvia esse ciclista. E nesse momento eu te faço uma pergunta. Quem de fato que pisou no freio? Quem de fato que desviou o ciclista para evitar ali um acidente? Por que você conseguiu ter essa ação sendo que você estava completamente distraído? Ou seja, depois que aconteceu o evento, é que o teu córtex frontal recebe a informação e você, ufa, me escapei dessa, quase que eu atropelo esse ciclista. Então, o que aconteceu nesse evento foi, na verdade, um disparo de luta e fuga. Porque o teu tálamo, ele, através da tua visão, ele captou esse ciclista vindo e isso entrou como uma informação sutil, mas uma informação sutil o suficiente para que ele disparasse
essa reação de luta e fuga e que inconscientemente foi tomada essa atitude. Essa reação de luta e fuga é instintivo do ser humano, é importante você sentir isso. É questão de sobrevivência. Então, quando acontece algo que não envolve o pensamento, isso acontece na hora. Acontece na hora para que você tome uma atitude sem pensar nela. É a mesma coisa que quando você encosta a mão numa panela, você está fazendo comida, encosta a mão numa panela, opa, você tira a mão. Primeiro você afasta a mão. Depois você vai receber a informação, o pensamento de que, opa, eu encostei a mão e me queimei. Mas o pensamento vem depois. Então existe um atalho nesse caminho. E mais incrível ainda, digamos que você está na sua casa tranquilo, você pode estar fazendo uma refeição, você pode estar com seus amigos, enfim. E do nada você começa a se sentir diferente, estranho. Do nada é disparado a reação de luta e fuga. E nesse momento o teu pensamento começa a gerar uma preocupação, você não sabe muito bem o que está acontecendo, você começa a passar mal e o teu pensamento começa a se preocupar e você tem uma sensação que está acontecendo alguma coisa e essa sensação acaba te sufocando, te prendendo ainda mais nela, evoluindo o teu pensamento a pensar coisas mais terríveis ainda, sensação que talvez você vai morrer. E esse pensamento, ele começa a somatizar e você não consegue mais sair desses pensamentos. E isso vai evoluindo para uma síndrome do pânico. E através disso, desses gatilhos que já são inconscientes, que são gatilhos emocionais, não se trata de um evento emocional que aconteceu, apenas um gatilho que pode fazer com que nesse ambiente aconteça alguma informação sutil que dispare esse gatilho e nesse exato momento a amígdala dispara a reação de luta e fuga e você começa a sentir tudo isso. E você não sabe explicar isso, mas vai evitar esses ambientes para que isso não se repita. Então você vai começar a evitar frequentar certos ambientes e não sabendo por quê. Então, quando você for tratar uma ansiedade, é muito importante você saber se essa ansiedade ela é originada através de pensamentos. Aí você parte para uma terapia cognitiva em que você trabalha a nível de pensamento e resolve. Agora, se você identifica que essa ansiedade ela vem através do corpo, e depois vai para o pensamento, de nada adianta você partir para uma terapia de cognição, uma terapia que envolve imagina isso, imagina aquilo e resolver. Você não vai conseguir. Você vai ter que fazer o caminho inverso. Por quê? Porque o nosso pensamento se comunica com o nosso corpo através de uma emoção, de um padrão emocional. E o nosso corpo se comunica com o nosso pensamento também por um padrão emocional. Então, quando essa ansiedade ela tem início no corpo, você vai precisar iniciar um trabalho de terapia partindo do corpo. E como que você faz isso? Você faz isso através de uma respiração, partindo de técnicas de respiração para que aconteça um relaxamento fisiológico, para que depois você faça uma intervenção a nível de pensamento. Porque quando você não tem mais o controle do seu pensamento, é aquela situação que você pode comparar que aquela situação de raiva. Você já teve raiva alguma vez? Em que você nem sabe explicar o que te levou a ter aquelas atitudes, aquele comportamento. Então agora que você sabe que a ansiedade ela pode partir de um pensamento, ir para a amígdala e disparar a luta e fuga, ou pode acontecer através do corpo. E também acontecer esse disparo da luta e fuga. E depois você tomar conhecimento disso. E isso pode te gerar um medo ou não. Gostou desse vídeo? Dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.